muito bom podermos estar juntos aqui na internet. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você e quero te lembrar de uma passagem que tem na Bíblia, quando Jesus estava pregando a palavra, curando enfermos, tudo. E estava aquela multidão na praia. Aí ele falou para os discípulos assim: agora vocês pegam o barco e atravessam para o lado de lá, e daqui a pouco eu vou e encontro com vocês. Aí os discípulos foram. E quando eles estavam em alto mar, começou uma tempestade, o mar balançava aquelas ondas, balançava muito, eles estavam meio assustados. E Jesus entrou pelo mar adentro e foi ao encontro deles. E de longe, quando eles viram aquela pessoa no mar, eles nunca imaginariam que era Jesus. Eles pensavam que Jesus estava esperando do lado de lá, já na terra. E aí eles falaram: olha o fantasma que está ali no mar. Que coisa, olha, não sei o quê. Aí João disse: não, é o mestre, é Jesus. Aí eles falaram: é mesmo, é Jesus. Aí Pedro, como era ele falou assim: se você é Jesus, manda que eu vá ter um encontro que eu irei. Aí Jesus falou: pode vir, Pedro, vem então ao meu encontro. Aí então Pedro desceu do barco, pisou na água e começou a andar. E ele viu que ele não afundava, ele estava igualzinho Jesus andando sobre as águas, estava todo feliz. Mas aí começou um vento assim, meio estranho, ele ficou meio assustado. E ele começou a afundar, porque ele ficou, em vez de ele olhar para Jesus, nós temos que olhar para Jesus. A palavra de Deus: olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente tem que olhar para Jesus. Em vez de ele olhar para Jesus, ele começou a olhar para o vento do lado, a água, o mar, tudo envolto, assim. E aí ele começou a afundar. Aí ele gritou: Jesus, Senhor, socorre-me. Aí Jesus veio, falou: dá a mão aqui. Aí deu a mão para ele e falou: homem de pouca fé, porque duvidaste, eu não mandei que você viesse, eu não precisava ter medo. Aí ele levantou e foi andando, os olhos voltaram andando até o barco. E entraram lá no barco, e os apóstolos ficavam tudo assustados, assim, olhando. Eles tinham até medo de perguntar as coisas, porque eu poderia ser assustado. Então isso daí a gente aprende que tem muitas pessoas que dizem que creem, têm fé, obedecem a palavra de Deus, mas quando chega na hora do problema, ele esquece, ele começa a olhar o problema, se atrapalha com tudo, ele que nem Pedro, ele se atrapalhou com o mar. Mas se Deus não tivesse dado a mão para ele, Jesus, ele tinha se afogado. Então nós temos que estar sempre vigiando que Jesus está com nós dentro do problema. Ele não tira o problema da gente. Ele só fica junto com a gente no problema. Então, ele estando junto no problema, não tem problema, acaba tudo. Nós temos que deixar ele no barco, nós somos o barco, temos que dar o leme na mão dele. Até agora eu estava falando sobre o mar, sobre a mão de Deus, e eu lembrei, eu queria cantar aquela música que fala: segura na mão de Deus. Eu gosto muito, é meio antiga, mas é muito. Eu gosto muito. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás.
Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque grandes coisas fez e faz o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém.